Você já validou uma ASF de uma empresa de lucro real e se deparou com os erros nos registros M010 e M410? São erros comuns para essas empresas tributadas pelo lucro real. Hoje o nosso vídeo é para falar dos erros comuns que aparecem na ASF de empresas do lucro real. Eu sou o professor Ângelo Costa, acompanhe aí o nosso vídeo. A ASF tem como objetivo a apuração do imposto de renda e da contribuição social com a validação da Receita Federal para as empresas tributadas inicialmente no lucro real e também no lucro presumido. Claro que vem para dentro da ASF as entidades imunes e isentas e ele consegue acompanhar todo o perfil de escrituração da empresa brasileira baseada no Código Civil de 2002. Mas inicialmente as informações que geravam a ADI-PJ elas passaram para dentro da ASF, mas muito mais que isso, a escrituração contábil fiscal ela tem, dentro do lucro presumido, um detalhamento de informações por faturamento. Se nós olharmos o faturamento lá que existia dentro do artigo 12 do Decreto-Lei 1598 de 77, que era vender mercadoria e prestar serviço, na apuração pelo lucro presumido, ele acaba trazendo uma alíquota de presunção para cada um dos tipos de faturamento, vender mercadoria ou prestar serviço. Ainda que a alíquota do tributo, imposto de renda e contribuição social, elas continuam igual, com 15% de imposto de renda, 9% para contribuição social, mais os 10% de adicional de imposto de renda. Esse detalhamento lá no lucro presumido é um detalhamento que nós abordaremos num outro vídeo. Agora, quando falamos de lucro real, percebe-se uma dificuldade ainda maior, porque dentro da informação do lucro real é necessária a apuração via LALU, o livro de apuração do lucro real, baseado no Decreto 9.850 de 2018, que substituiu o Decreto 3.000 de 99, o nosso Regulamento de Imposto de Renda. Se nós observarmos o artigo 260 e 261 do Decreto agora de 2018, ele vai trazer adições no artigo 260 do Decreto 9.850 e também as exclusões e as compensações no artigo seguinte, que é o artigo 261. Então, quando você for entregar uma informação referente a uma empresa de lucro real, primeiro você vai pegar o lucro contábil, que é o lucro que é gerado via DRE, e esse lucro ele é repassado para o livro de apuração do lucro real. E você sabia que no lucro real, lá no LALU, existe a parte A e a parte B? Sabia não? A parte A, ela recepciona o lucro contábil. É na parte A que vai a informação das adições, exclusões, também das compensações, para que se chegue de fato no lucro real. É claro que ela também acaba absorvendo o prejuízo contábil para saber se esse prejuízo trabalhado com adições e exclusões, ele leve aí a um prejuízo fiscal ainda maior, ou talvez haja uma redução. Mas via de regra, para interpretar muito mais fácil, eu quero que você entenda que o lucro contábil ele sempre vai para a parte A do LALU, enquanto que o prejuízo fiscal ele vai para a parte B do LALU. Esse prejuízo contábil trabalhado no LALU, ele vai registrado na parte B. E aí onde está a maior dificuldade de entrega nas empresas de lucro real. Você precisa conhecer o livro de apuração do lucro real de uma forma mais intensa. Ou seja, agora, além do LALU, a Receita Federal entende que deveremos entregar também o LACS, o livro de apuração da contribuição social. Então, é o ELALU e o ELACS. Empresas de lucro real, ao entregar a ASF, a escrituração contábil fiscal, tem que atentar para esse detalhe, porque não adianta registrar a parte A do LALU e também a parte B do LALU e aproveitar o crédito de prejuízo fiscal da parte B na parte A, mas sem fazer o relacionamento dessa parte A com a parte B. Então, as regras da ASF trazidas desde 2014, elas já instituíam o livro de apuração do lucro real de forma eletrônica e também com o livro de apuração da contribuição social de forma eletrônica, porque dentro do artigo 260 do Regulamento de Imposto de Renda, quando ele fala de adição, uma das adições é a contribuição social sobre o lucro líquido. Então essa informação ela precisa transitar lá pelo LALU. Primeiro vai aparecer no ELACS, mas depois ela vai para o ELALU como uma das adições. O detalhe é que esse relacionamento
gera erro lá no M010, que é o registro da conta de prejuízo fiscal e de base negativa da contribuição social. São duas nomenclaturas. Quando fala de prejuízo fiscal, é relacionado ao imposto de renda, e de base negativa da contribuição social, óbvio, é relacionado à contribuição social. Se não houvesse relacionamento e ainda as informações de forma correta, vai dar erro dentro do M010 pela falta de registro da conta ou das contas, prejuízo fiscal e contribuição social, base negativa, e também vai dar erro no registro M410, que é a informação do saldo no semestre que foi constituído ou no trimestre que foi constituído aquele prejuízo fiscal e a base negativa. Então essa é uma primeira informação relevante. Agora, para você poder entender os 3 erros comuns da escrituração contábil fiscal, quando fala de validação de empresas tributadas pelo regime de apuração do lucro real, observa aí essa animação. Pera, eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Vou explicar. A ideia é o seguinte: inicialmente eu quero te informar, para deixar claro bem aqui, que não é uma aula. E segundo, que eu estou fazendo uma exemplificação dentro de um único exercício social. Pela atualização da IN, que instituiu a escrituração contábil fiscal, ele diz que eu só posso aproveitar o prejuízo fiscal e a base negativa depois que a SF ela for recepcionada. Então, primeiro, preciso entregar a SF do exercício anterior para eu poder ter direito a esse prejuízo fiscal, ou poder, de fato, compensar o prejuízo fiscal. Então, ainda que eu tenha, dentro de um trimestre, um prejuízo, eu já não posso compensar no trimestre seguinte, quando eu faço a apuração lucro real trimestral. Em um outro vídeo eu vou te falar em relação aos tipos de apuração do lucro real, quando ele é anual, por estimativa ou balanço de suspensão, e também o trimestral. Inicialmente, o que eu quero que você entenda é que, para exemplificar, vamos fazer dentro de um exercício social nos trimestres. Então, vamos lá. Primeiro erro. O lucro contábil ele vai para a parte A do LALU e o prejuízo fiscal e a base negativa ele vai para a parte B do LALU. Essas informações de lucro contábil para virar o lucro real está na parte A e o prejuízo fiscal ele está na parte B. O primeiro erro é que muitos colegas contadores e alguns softwares não registram a conta na parte B do LALU. Então, ele dá um erro no M010, falando que tem um campo obrigatório não preenchido, ou seja, foi encontrada na DRE, que essa DRE, por sua vez, foi montada através da recuperação da ECD, onde a escrituração contábil registrada lá no K155 e no K355, que são contas patrimoniais e contas de resultado dentro da SF, geraram uma DRE, balanço patrimonial no K155, K355, uma DRE, que apresentou um prejuízo. Esse prejuízo foi levado para a parte A do LALU, mas percebeu-se que um prejuízo contábil virou um prejuízo fiscal, e não um lucro contábil virando um lucro real. Então, o prejuízo fiscal deveria ter ido para o registro M010, lá na parte B do LALU. Não acontecendo, é aí o primeiro erro. Segundo erro, ainda que tenha registrado o M010 lá na parte B do LALU, mas não foi feita a compensação limitada a 30%. Essa compensação limitada a 30% é 30% do lucro. Então, o lucro contábil, quando a empresa tiver lucro contábil, pode sim aproveitar o prejuízo fiscal, lembrando que é de um exercício anterior já validado pela SF. Então, esse prejuízo fiscal compensado pelo artigo 261 do Regulamento do Imposto de Renda atualizado 2018 não pode ser superior a 30% do lucro. Então, se deu aí no nosso exemplo R$100 de lucro, eu só posso compensar R$30, ainda que eu tenha R$150 registrados lá na parte B do LALU, no M010 e no M410, que é onde eu iniciei o registro do saldo desse prejuízo fiscal e da base negativa. Então, o segundo erro é compensar mais de 30% do lucro. Isso não pode para as empresas de lucro real, é um erro muito comum dentro da escrituração contábil fiscal. Terceiro erro. Ainda que a empresa de lucro real tenha registrado o M010 e o M410 com o prejuízo fiscal e a base negativa na parte B do LALU, que tenha feito a compensação limitada a 30% do lucro, que é o que prevê o artigo 261 do Regulamento do Imposto de Renda de 2018, que é o Decreto 9.850. Essa compensação limitada a 30% precisa ser abatida
do saldo na parte B do LALU. Então, essa informação dentro da SF é chamada de relacionamento da parte A com a parte B. Se no meu exemplo eu tenho R$200 de lucro, o meu limite de compensação de prejuízo fiscal ele é R$60, ou seja, 30% do valor do lucro do período que eu estou compensando. Mas eu preciso voltar lá na parte B e informar que eu utilizei esses R$60, se é que eu tenho esse limite lá. Então, o terceiro erro e erro mais comum é fazer a compensação, ainda que dentro do limite de 30%, sem informar na parte B que foi aproveitado esse saldo de prejuízo fiscal e de base negativa da contribuição social. Esses são os erros mais comuns da SF. Os 3 erros que eu mais me deparo na vida real. Já recebi várias mensagens por WhatsApp e e-mails perguntando qual é a forma de resolver o erro no registro M010 e M410. É só essa informação simples que você precisa saber para ganhar tempo e eliminar problemas na apuração do lucro real dentro do bloco M, quando fala lá de LALU e LACS. É isso que vai depois levar para o bloco N, para que seja feita outra compensação, que é a compensação de PAT, por exemplo, um programa que vai diminuir 4% direto no tributo e não é sobre a base e a redução, é uma outra informação. Inicialmente, o que eu quero que você entenda é que esses são os erros mais comuns nas empresas de lucro real. Ainda encontramos erros no ano subsequente, quando já foi compensado o prejuízo fiscal, foi compensada a base negativa e sobrou ali um resquíciozinho de saldo. Sobrou um saldo de base negativa e de prejuízo fiscal. Esse saldo, que é remanescente do exercício anterior, ele precisa ser inserido lá no M010 e M410 da próxima SF. A próxima SF ela tem que ter esse saldo inicial de prejuízo fiscal registrado no M410, senão você vai ter problema para entregar a SF do ano que não teve prejuízo fiscal e que nem vai fazer compensação de prejuízo, se você assim entender que não deva fazer. Inicialmente, se tem um saldo de prejuízo fiscal no ano anterior, eu preciso transportar para a SF subsequente lá no M010 e M410 com essa informação. Além disso, pessoal, tem os outros erros comuns da SF, que é falta de parâmetro do plano de contas da empresa com o plano de contas referencial. Esses são erros batidos ao longo dos anos. Nós paramos de falar desse tipo de erro porque são erros, inclusive, muito mais resolvidos. Um erro que tem dado problema também é com relação à apuração. Se a empresa é de lucro real, trimestral precisa ter 4 apurações na SF, se ela é lucro real. O balanço de suspensão ou redução são 12 apurações, por estimativa mensal são 12 apurações, mas isso nós vamos ver num próximo vídeo. Esse é o nosso segundo vídeo sobre a SF, os erros comuns para as empresas de lucro real. Até o nosso próximo vídeo. Audio Jungle.